Olá, boa noite, queridos irmãos. Deus abençoe a todos que estão conosco para que possamos ministrar nessa noite um estudo bíblico que nós vamos dar continuidade, falando sobre o Natal, mas de uma forma muito especial essa noite, trazendo um estudo sobre as verdades do Natal que incluem os nossos símbolos natalinos, símbolos esses bastante famosos e bastante falados, bastante celebrados nesse período em que estamos vivendo do Natal de Jesus Cristo. Nós gostaríamos então de desmistificar algumas coisas a respeito desses vídeos que estão aí falando que os símbolos natalinos são do diabo, que a árvore de Natal é coisa de Satanás, e tantas outras coisas aí que estão sendo abordadas nesse sentido. Então eu quero convidar você agora para um momento de oração e logo em seguida nós vamos efetivamente começar o nosso estudo dessa noite. Vamos orar? Ó Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus pela vida de cada irmão e cada irmã que se encontra conosco nessa noite assistindo o estudo da Igreja Presbiteriana do Meia. Nós queremos, ó Pai, te pedir humildemente que o Senhor assista a cada um dos teus filhos, cada uma dessas pessoas que estão conectadas com a gente, com a tua bênção, com o teu cuidado, que o estudo dessa noite seja inspirado por ti e que nós possamos, ao terminar esse estudo, refletirmos um pouco mais sobre essas verdades, mas de forma sábia, de forma sóbria, de forma que possamos ter de fato parâmetros na tua palavra, parâmetros históricos seguros, para que possamos saber de fato o que estamos falando. Que tipo de opinião vamos emitir a respeito desses assuntos? Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, então, nós estamos juntos hoje para conversar um pouquinho sobre os símbolos natalinos, os símbolos que fazem parte da nossa tradição. A gente sabe que o Natal, na verdade, ele abrange um período de 12 dias que começa no dia 25 de dezembro, ele não termina no dia 25 de dezembro, ele se estende, até a Epifania. O que é a Epifania? É a manifestação de Deus ao mundo pagão, ou seja, isso vai até o dia 6 de janeiro, e a gente tem no nosso calendário o conhecidíssimo Dia de Reis. Esse Dia de Reis é justamente esse dia 6 de janeiro, quando para o mundo pagão você tem o Natal começando no dia 25, e aí vem essa Epifania, que é essa manifestação de Deus ao mundo pagão. Então, veja bem, a festa de Natal e os 11 dias que se seguem celebram o nascimento de Jesus, a vinda do Messias, o Emanuel, e mostra em forma humana e de forma muito prática o amor de Deus pelos homens. Uma outra verdade que todo mundo sabe é que Jesus não nasceu de fato no dia 25 de dezembro. Para você ter uma ideia, a celebração do Natal em 25 de dezembro ela foi oficializada somente no ano 570 da nossa era. E o dia que foi escolhido foi justamente no chamado ou denominado solstício de inverno do hemisfério norte. O que isso representa? Representa o dia mais curto do ano, portanto com a noite mais longa. Então, a partir dessa data, os dias começam a alongar-se novamente e as noites vão diminuindo progressivamente. E aí, os povos pagãos comemoravam esses dias com festas e cerimônias, principalmente cerimônias de fertilidade. Eles adoravam ao Deus Sol, ao chamado Sol Invictus, ou seja, o Sol invencível. Claro que o símbolo é esse Sol, que parecia, ele ia aparecendo, derrotado, subindo lá no horizonte, e aí ele vai diminuindo a sua intensidade, parecendo que está sendo derrotado, por estar com a sua força, a sua intensidade de luminosidade mais obscurecida, E aí, para esses pagãos daquela época, ele ia se recuperando a partir desse dia, desse solstício
de inverno, e aí o dia recomeça com a sua escalada vitoriosa, porque o sol ele vai aumentando de fulgor, de intensidade, até chegar ao ponto mais alto do céu. Então, já que os pagãos comemoravam essa data adorando o Deus Sol, os cristãos nessa época vão exercer uma reação contrária, uma reação positiva para a celebração do Natal. E eles passam nesse mesmo dia a comemorar o nascimento de Cristo. Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro é que o dia 25 de dezembro realmente é uma data que foi escolhida pelos pagãos para celebrar o Sol Invictus, o Sol que não poderia ser vencido. E os cristãos, então, adotam essa data do dia 25 de dezembro, esse mesmo dia, para comemorar o nascimento de Cristo. Por quê? Porque, em contraponto ao paganismo, os cristãos daquela época queriam mostrar que o verdadeiro sol, conforme declara Isaías, é o sol da justiça, é o sol da graça, é a verdadeira luz do mundo. Então, o Natal ele é ratificado, é confirmado para os cristãos a partir desse século VI, justamente em uma contrarresposta aos pagãos. Então você tem uma escolha que foi simplesmente a escolha dessa data do dia 25, que de fato, se você ouvir por aí que o dia 25 começou a ser comemorado, celebrado como Natal para os pagãos, sim, mas eles não celebravam o nascimento de Cristo, eles celebravam o ressurgimento do sol vitorioso. E aí os cristãos, em contrapartida, vão celebrar no dia 25 de dezembro, a partir do sexto século, o Natal de Cristo, justamente para mostrar que o único sol invicto, o único sol vitorioso, o sol que Isaías, o profeta, declara como o sol da justiça, o sol de toda a graça, é Jesus Cristo. Então, isso parece que de uma certa forma incomoda alguns líderes religiosos que resolveram abolir da comunidade em que eles lideram qualquer comemoração de Natal. E talvez isso aconteça porque se conhece apenas uma parte da história do Natal, né? Então, por sinal, não necessariamente a melhor ou mais importante para nós cristãos, mas o que nós queremos é nos preocupar com a pessoa do aniversariante, com a pessoa de Jesus Cristo, com aquele que é o centro de toda essa festa de aniversário, que nós como cristãos cremos que é Jesus. Não é essa festa patrocinada pelo comércio. Jesus, portanto, ele é a luz do mundo, é o grande salvador da humanidade, e é isso que nós como cristãos celebramos nesse dia, tá? Então, em relação ao dia 25 de dezembro, a partir do sexto século, uma comunidade cristã começa a celebrar o nascimento de Jesus na mesma data em que os pagãos vão celebrar o sol invictus, o sol vitorioso, num contraponto, para mostrar, não, o sol que nós celebramos, vocês celebram o sol físico, o astro, nós celebramos a Jesus Cristo, o criador desse sol, inclusive, né? Agora, um outro elemento que eu queria destacar para vocês e que precisa ser desmistificado é a questão da árvore de Natal. Tem muita gente que diz assim, se pergunta, mas pastor, eu posso ou não posso ter árvore de Natal na minha casa? A árvore de Natal, ela de uma certa forma ouvi dizer que faz alusão à cultura pagã dos celtas, né? Que levavam suas oferendas para colocarem diante das árvores, né? Por uma questão animista, né? De cultuarem as questões de seres vivos, de uma floresta, não só árvores, mas animais. E aí, pastor, como é que fica isso? Então, eu diria a você que o maior símbolo desse Natal que a gente tem, né, já de muitos anos, porque o Papai Noel vem surgir depois, mas o maior símbolo é a árvore de Natal. E existe uma antipatia, né, por muitos cristãos em relação à árvore de Natal. Olha, a árvore de Natal, viu gente, ela tem origens bem mais importantes para nós que somos cristãos, mas também essas origens elas não são muito conhecidas. Por isso que eu queria dizer para você que a origem da árvore de Natal está nos costumes da árvore do paraíso. Olha só, há muitos anos atrás, no século IX na Europa,
havia esse costume de ter uma árvore no período do Natal enfeitada, e ela era uma árvore que justamente representava a árvore da vida, plantada lá no Jardim do Éden, no começo dos tempos, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9, onde ela também, em Apocalipse 22, é encontrada no centro da cidade que nós vamos conhecer no céu, chamada de Nova Jerusalém, né, no período da consumação dos séculos. Então, a ideia de árvore de Natal como árvore da vida associa-se ainda à árvore da cruz. Se você olhar lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 24, você vai ter essa ideia da árvore da cruz. Então, a associação dessa árvore de Natal, que hoje o comércio explora, né, e que o Natal, de um modo geral, por todos os recantos da humanidade, tanto, né, fala dela e costuma tê-la lá nos locais onde ela deve estar para enfeitar a casa, enfeitar o ambiente. Essa ideia de árvore de Natal surgiu com cristãos na Europa, e ela tinha essa conotação de uma ligação com a árvore da vida, projetando, na verdade, esse momento maravilhoso que é termos um dia, né, esse reencontro com Cristo na Nova Jerusalém, portanto, nesse paraíso celestial, aonde essa árvore está. E lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24, está escrito falando sobre a árvore da cruz. Essa ideia da árvore da vida, da árvore de Natal, ela está ligada a isso, né? E também a ideia do madeiro, ou seja, do tronco sobre o qual Cristo levou os nossos pecados no seu corpo. Então, os cristãos lá da Europa, no século IX, eles tinham essa prática, foram eles que, na verdade, trouxeram essa prática da árvore de Natal para o ambiente cristão. Nesse caso, viu, gente, a árvore que celebra o nascimento aponta para o Calvário, para a cruz. Havia essa inteligência, havia esse entendimento, portanto, em relação a essa árvore. Então, nesse caso, a árvore que vai celebrar o nascimento de Cristo, ela aponta já para o Calvário, para a cruz, justamente a razão maior da vinda daquela criança tão especial. Foi o Filho de Deus que nasce na manjedoura, né? De forma singela, é mais um símbolo da cruz. Mas um outro conceito importante é o da árvore cósmica. Esse é um conceito da igreja primitiva. Por ser cósmica, a dimensão da morte de Cristo no Calvário, a cruz era tida como a árvore cósmica. Entende-se, então, que das profundezas da terra até os mais altos céus, alargando para todos os lados, essa árvore ela se estendia como uma reprodução da salvação, da grandeza do amor de Deus para com o homem perdido. Então, essa ideia de árvore cósmica, e que vai ser traduzida por esse símbolo, né, de árvore de Natal, ela já existia lá no primitivismo cristão. Tá? Isso trata-se de uma forma de exprimir o sentido universal da crucificação, no seu efeito de redimir toda a criação do poder do pecado, como também do poder da morte. E isso vai levar a uma restauração à relação original com Deus, né? Assim, os cristãos denominavam de árvore da salvação. Então, a árvore de Natal guarda ainda a semelhança com a árvore da luz no judaísmo, né? Vocês sabem que os judeus eles têm a chamada árvore da luz. No Antigo Testamento, a árvore da vida era representada por amendoeiras, né? Que na brancura de suas flores em pleno inverno ia anunciando a chegada da primavera. Então, segundo esse modelo de amendoeira, Deus vai instruir Moisés quanto à feitura daquele castiçal de 7 lâmpadas para o tabernáculo. E o nome desse castiçal que você vê, né? Você encontra muito, não só em lojas de artigos judaicos, mas em outras lojas também, se chama de menorá. Isso, você abrir lá em Êxodos capítulo 25, você vai ver a alusão a respeito do menorá, porque o menorá, ele é o símbolo dessa árvore da luz e da árvore da vida que se correspondem. Pode ver que ele possui 7 braços, né? E eles representam, na verdade, se você olhar o menorá, é como se fosse uma árvore. Então, não é difícil concluir, né, que nós podemos recuperar sentidos mais profundos para a árvore de Natal em nossos lares e igrejas,
do que simplesmente estarmos associando a árvore de Natal a símbolos pagãos, aos quais ela costuma ser associada. Então a gente precisa entender que existe uma riqueza de ideias que nos lembram de que no coração do Natal está também a cruz e a ressurreição. Veja, se Jesus apenas tivesse nascido e morrido, ele teria nascimento e morte semelhantes, né, a todos os líderes religiosos anteriores e posteriores a ele. O enorme diferencial é exatamente a ressurreição de Jesus. O Natal, para nós cristãos, portanto, aponta para a cruz. Ele antevê a cruz, ele considera a cruz. A árvore de Natal nos revela esse tronco, antecipa o madeiro, não é verdade? Materializa a cruz. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar aqui é sobre os enfeites colocados nas árvores. Eles têm lugar na história, através da experiência do grande reformador Martinho Lutero. Certa vez, Lutero, num bosque, observou a beleza dos pinheiros, né? Verdes em meio àquele duro inverno, os pinheirinhos verdinhos e aquela neve branca, cobertos de neve. Então, ele começou a perceber a luz das estrelas em suas folhagens cobertas de neve. E ele levou a ideia para casa. Ele multiplicou essa ideia e colocou de tal forma, né, levando os pinheirinhos para casa, que ele colocou velas acesas em seus ramos para celebrar o Natal. Lutero, o reformador, fez isso. Então, a gente pode perceber que a árvore natalina, ela nos remete a Cristo, como já foi dito, por motivos suficientes para colocarmos enfeites diversos, colorirmos as nossas árvores, tornando essas árvores mais bonitas, mais expressivas, mais valorizadas. Então, se você tem a sua árvore de Natal em casa, quando você for enfeitá-la, lembre-se que não há conotação, pelo menos você não leva a conotação ao paganismo, mas você está levando e está enfeitando essa árvore de Natal para que ela tenha uma conotação com aquilo que é a árvore da vida, a árvore da cruz, a árvore em que simboliza a salvação, em que Cristo no madeiro, ele estende a sua graça, ramifica a sua graça como uma árvore a todas as pessoas. E sobre o Papai Noel, o que a gente poderia dizer, né? A gente ouve muito por aí que o Papai Noel seria a encarnação do diabo dentro dos lares cristãos, né? E que a figura do bom velhinho, ela agora passa a substituir a pessoa de Jesus. Contudo, o que se é visto sobre a falta de conhecimento sobre a árvore de Natal também pode ser visto e observado em relação ao Papai Noel, não é? Essa figura que para as crianças é simpática, é bonachona do Natal norte-americano. A gente sabe que o velhinho, ou o bom velhinho, ele jamais vai ocupar a centralidade, o espaço, a importância para nós que somos cristãos, não vai ocupar jamais o lugar de Cristo. Mas a figura do velhinho de roupas vermelhas, com aquelas abas de couro, guiando trenó, ela surgiu no ano de 1822 nos Estados Unidos, com o conto popular dos escritos de Clement Moore. Então, isso não tem nada a ver com o diabo. Clement Moore era um autor cristão, ele se inspirou na pessoa de Santa Claus, ou São Nicolau, um bispo piedoso do século IV da igreja cristã na Ásia Menor. Então, a verdadeira história é essa. Em 1822, Clement Moore, que era um cristão piedoso, ele escreveu contos infanto-juvenis e que ele cria essa personagem com a figura de velhinho, com roupas vermelhas, com abas de couro, vai guiando o seu trenozinho com suas renas, né? Isso não tem nada a ver com o diabo. O Clement Moore, ele era cristão. E ele foi se inspirar na figura de um bispo piedoso do século IV da igreja cristã na Ásia Menor. Agora, eu não nego a você que o diabo, como sempre, se utiliza de determinadas coisas que são criadas para o bem, de forma extremamente sutil, para distorcê-las e dar um outro sentido. Foi assim desde o começo, na tentação com Adão e Eva, distorcendo as palavras de Deus. E esse bispo, que era o São Nicolau, e que foi inspirada essa historinha nele, de onde veio o Papai Noel, ele era um homem de aparência austera,
mas com a reputação de grande generosidade. Ele dava presentes aos amigos, a pessoas de toda a comunidade, principalmente pessoas que tinham necessidade. Para quê? Ele dava esses presentes para que as pessoas pudessem celebrar o nascimento de Jesus. E isso, ele dizia, para celebrar o verdadeiro sentido do Natal. Para Clement Moore, quando ele escreve isso baseado na história desse bispo da Ásia Menor, que é o bispo de São Nicolau, esse bispo ele fazia isso com uma expressão de alegria, de gratidão pela vinda de Jesus ao mundo. Então, essa figura do Papai Noel, ela vai se tornar muito mais popular no ano de 1863, quando o famoso cartunista norte-americano Thomas Nast a fez chegar em todos os níveis da sociedade norte-americana, e não somente nos Estados Unidos, mas por toda a Europa e por todas as partes do mundo. Então, a gente precisa ter conhecimento histórico, né, para a gente poder afirmar certas coisas. Mas eu também queria partir já para o fechamento desse nosso encontro, falando também sobre essa prática de troca de presentes, de entrega de presentes, né, de presentear as pessoas no período do Natal. Gente, essa prática ela é bem antiga no meio cristão. O argumento sobre isso, ele vem desde o episódio da visita dos magos ao menino rei, narrada lá em São Mateus, no capítulo 2. Os sábios pagãos do Oriente trouxeram presentes para presentear o Senhor Jesus, o Salvador, o Messias de Deus, o grande Rei do Universo. E hoje presenteamos uns aos outros, relembrando o maior presente de todos os tempos, né? O Filho de Deus. Eu, quando dou presente aos meus amigos, aos meus familiares, eu faço no sentido de ser grato a esses meus familiares, de dar carinho a eles, mas para lembrar que Jesus é o maior presente que alguém pode receber. Então, quando você der o seu presente a alguém, se você puder fazê-lo, dê com amor, dê com alegria, dê sem peso nenhum na consciência e faça lembrando essa pessoa, olha, o maior presente de todos, nós estamos aqui celebrando é Jesus Cristo, nessa nossa noite de Natal, aquele que nos deu tão gloriosa, tão preciosa salvação. Eu queria caminhar para a nossa conclusão, dizendo a você que é bem verdade que muitos cristãos evangélicos se mostram muito amargos, né, para com o Natal. Muita gente que distorce a sua celebração, e até compreendo, né, que é uma certa razão para esse tipo de atitude, porque a gente percebe que existem muitos exageros. A gente sabe que existem muitos exageros comerciais no período de Natal. Contudo, a gente não deve permitir que a importância dessa data seja diminuída. Essa é uma das maiores festas do cristianismo, nós devemos preservar a sua importância. Alguns cristãos, é bem verdade, não celebram o Natal em represália aos abusos e exageros, o que pode ser considerado uma atitude muito drástica e sem propósitos. E é fato que não podemos aceitar os conceitos mercadológicos abusivos do Natal. Natal não é comércio, mas também não devemos deixar que os símbolos que retratam tão bem a encarnação do Verbo vivo de Deus venham a ser retirados ou extintos do nosso meio. Eu creio que nós precisamos sim ensinar nossas crianças, nas nossas igrejas, na nossa comunidade, sobre o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do Natal. Não há nada de mal em celebrarmos o Natal com todos os símbolos relacionados a ele, a não ser que esses símbolos ocupem a centralidade do Natal. A centralidade do Natal é a pessoa do aniversariante, é a pessoa de Jesus Cristo. E a importância e relevância do Natal está no nascimento de Jesus. Então, nós devemos rejeitar uma inversão de valores deste presente século, onde celebrar o Natal é somente comida, bebida, presentes. Ele sabe que isso não é Natal. Natal é muito mais do que isso. Natal é verdadeiramente Natal com ou sem presentes, com ou sem comilança, com ou sem bebidas e doces. É importante a gente se lembrar que Natal somente é Natal porque Jesus veio ao mundo, porque Jesus nasceu. O nascimento do Filho de Deus deve ser comemorado, deve ser celebrado, deve ser estendido, deve ser compreendido, deve ser ensinado, deve ser proclamado com toda alegria, com toda exultação,
como os anjos disseram naquela memorável noite, fato que foi para nós narrado no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, do verso 10 ao verso 11, quando o anjo declarou àqueles pastores que estavam no campo: eis que trago a vocês grandes novas, novidades de grande alegria, e essa alegria será para todo o povo. E aquele anjo disse: é que hoje nasceu para vocês, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está conosco, nos assiste, celebre com alegria e com muito júbilo, sem medo ou ansiedade, o nascimento do Salvador do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o Emanuel, o Deus encarnado, Deus conosco. Eu quero aproveitar e dizer para você, nesse nosso último encontro desse ano, caminhamos ao longo desse ano estudando a palavra através desse canal do Facebook, às quartas-feiras. Voltaremos no ano que vem, a partir do mês de fevereiro. Eu estarei saindo de férias no mês de janeiro, e agora vem as celebrações natalinas, já na próxima semana e outra. Mas eu quero dizer para você que foi uma grande alegria caminhar com os irmãos ao longo desse período em que estivemos às quartas-feiras estudando a Palavra de Deus e fechando com esse estudo mais esclarecedor sobre o Natal. Dizer para vocês que eu desejo, juntamente com a Igreja Presbiteriana do Meia, com a minha família, um Feliz Natal de Cristo a todos. Glória a Deus por isso, porque celebramos o verdadeiro sentido do Natal. Eu queria aqui estar agradecendo aí vários irmãos que estão com a gente, né? A Márcia Fernandes, a Lenita. Boa noite, Lenita. Boa noite, Márcia. Deus abençoe. Rafael Matias, que colocou aqui com relação ao cristão adotar elementos do Natal pagão, como árvore de Natal, bolinhas, pisca-pisca de Papai Noel. Será que seria salutar o cristão adotar esses elementos, uma vez que tecnicamente, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, uma vez, só um instantinho aqui que eu estou baixando aqui. Sim, peraí, tá. Uma vez que mesmo tecnicamente não houver nenhum pecado, nisso poderia levar a uma aceitação, mesmo que demorasse algumas gerações, de elementos que poderiam ser pecaminosos para a fé no futuro. Cada vez que colocamos mais elementos na comemoração do Natal, a tendência não seria Jesus estar cada vez mais longe do centro da comemoração. O caso que podemos citar como exemplo foi a adição pela Igreja Católica de imagens para potencializar a fé do povo, mas isso na verdade levou a uma idolatria que nada mais tem a ver com a fé cristã. Obrigado, Rafael, pela sua colaboração, meu querido amigo e irmão. Claro que se o cristão, como eu disse desde o início, né, você deve estar com a gente desde o início do estudo, inclusive até parte desse estudo eu estive aproveitando muita coisa que o reverendo Augustus, um homem fantástico, um servo do Senhor que tem muitos esclarecimentos, reverendo Hernandes, tantos outros, né? A gente procura catalisar vários aprendizados. Eu diria a você, em consonância com esses irmãos, que nós presbiterianos, eu diria de forma mais particular, né? Vamos falar de nós presbiterianos ou reformados. Nós temos, graças a Deus, esclarecimento do Senhor de que existe, né, ou prevalecerá o conhecimento dessas coisas, de cada uma delas. Nós temos a Escritura que nos baliza, não é? E temos também o aspecto histórico em relação ao movimento da humanidade. Como eu disse no estudo bíblico de hoje, sobre o Natal, no estudo de hoje, o Natal, ele não nasce, né, da celebração do dia 25 com os cristãos para celebrar o que os pagãos celebravam, que era o Deus Sol, ok? Então houve uma reação contrária desses cristãos. Eles disseram: beleza, vocês querem celebrar 25 de dezembro como o nascimento aí do Sol Invictus, nós vamos celebrar então o verdadeiro sol, o sol da justiça. E introduziram essa data do dia 25, claro, sabedores de que não era de fato, esses cristãos já tinham essa consciência, a data certinha do nascimento de Jesus, mas um marco para celebrar o nascimento do Filho de Deus. Com relação a isso, pecado algum, graças a Deus, eu sei que você entende assim também. Em relação aos símbolos natalinos, você viu no descorrer do nosso encontro, daquilo que eu fui trazendo para vocês, que eles têm a sua conotação dentro do cristianismo. Todos eles, historicamente, têm a sua conotação dentro do cristianismo. A questão, por exemplo, do Papai Noel, que a gente viu que foi um cristão piedoso que elabora,
que não era de forma alguma a intenção dele colocar Papai Noel como centro do Natal, né? Essas coisas vieram sendo, como você falou, elas vão passando de geração em geração e podem ser distorcidas. Se a gente for olhar por esse lado, quantas coisas já foram distorcidas, não é verdade? Desde que o mundo é mundo, desde que o homem foi criado e que Deus fez coisas boas e deu coisas boas para o homem, e o homem, com o passar das gerações, foi distorcendo isso. Quando a gente traz essa compreensão de ter a árvore de Natal em casa, né? De ter a troca de presentes, uma mesa farta ou não, para a gente poder ter um momento de celebrar com a família, a grande questão é que nós façamos isso, como disse Paulo escrevendo aos Colossenses, para a glória de Cristo, para a glória de Deus, tendo entendimento de que, na verdade, o centro de todas as coisas, a exultação, a glorificação de tudo deve convergir para Jesus. Então, não há pecado, segundo a nossa tradição reformada, no uso de uma árvore de Natal, desde que esse crente entenda que essa árvore de Natal, ela está dentro daquilo que a gente estava colocando aqui, não é? Ela pode ser um elemento simbólico, sim, dessa árvore da vida, da celebração do nascimento de Jesus, aquele que é a vida da nossa vida, aquele que nos levará para conhecermos a árvore da vida que está plantada no meio da cidade celestial. Olha que coisa linda! E a gente poder até evangelizar pessoas. Eu pelo menos tenho essa prática, né? De quando alguém me aborda para conversar sobre esses símbolos natalinos, a gente poder usar essa verdade histórica, porque isso está na história, ok? Isso é irrefutável, e nós podemos apresentar a origem de tudo isso num ambiente cristão, e mostrando que tudo isso converge para Jesus, né? Ele é a verdadeira luz. A gente usa lá o pisca-pisca, até comprei hoje, vou botar lá na minha varanda, né? Se alguém vier me perguntar, mas você como cristão, claro, eu aqui estou mostrando para vocês que essas luzezinhas aqui, pálidas, elas na verdade é o momento em que eu celebro com alegria aquela luz fulgurosa que é Jesus Cristo. Nada convergerá, nada vai correr para um pensamento que possa ser uma ideia, né, pagã, ou uma ideia simplesmente consumista, porque se você também não tem condições, ou alguém não tem condições de ter uma árvore de Natal em casa, ou de comprar um pisca, né, o mundo não acabou por conta disso, né? Tá tudo muito dentro daquilo que realmente Paulo nos ensina, que a Bíblia nos ensina, né? É o equilíbrio, é saber qual é o propósito, e nisso não há julgamento, né? Quando você faz para o Senhor. Então é muito importante a gente também ter cuidado de não cair no radicalismo e no legalismo de muitos cristãos. Mas muito obrigado, viu, o Rafael, pela sua ajuda. Leonardo colocou aqui, glória a Deus, instruções e esclarecimentos muito edificantes, pastor. Querido, Deus te abençoe, viu? Saudade de você também. Estou com saudade de você, do Rafael, de muitos irmãos da nossa igreja. É assim que a gente vive bem. E a gente não vive bem com a sociedade porque a gente não tem que fazer média com a sociedade, né? A gente vive bem com o Senhor. A gente vive bem com a nossa consciência diante de Deus. E aí, pessoas que têm um pouquinho mais de sobriedade vão ver que nós não somos fanáticos e que nem somos legalistas, não somos pessoas radicais. Se temos que ter radicalidade, é justamente a radicalidade desse amor de Cristo que nos faz ter essa paixão pela palavra, que nos faz de fato ter o cuidado, né, nas coisas que vivemos e que praticamos e que dizemos às pessoas, que haja realmente no nosso coração verdadeira base do conhecimento de Deus para transmitirmos a verdade de Deus, viu? Muito bom ter esse grupo querido aqui com a gente, né? E se os irmãos, olha, ainda temos aqui mais uns 10 minutos, se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, como o Rafael fez, fazer alguma colocação como o Leonardo, o presbítero Leonardo fez, fiquem muito à vontade, tá, irmãos? A gente ainda tem um tempinho de sobra para a gente poder estar respondendo, tirando alguma dúvida dos irmãos. Fiquem muito à vontade, tá bom, queridos? Se os irmãos quiserem fazer, é só ajeitar aqui o meu celular, estava quase caindo. Os irmãos fiquem muito à vontade, tá? Eu só queria fazer um adendo aqui para vocês, me ocorreu agora, que as datas do calendário cristão, elas foram definidas lá no hemisfério norte, e nem sempre a gente pode ser bem... ter elas bem adaptadas ao nosso contexto, né?
é porque as estações do ano aqui no Brasil nem sempre elas vão coincidir com o significado simbólico de vários eventos do ano cristão. E esse é o caso do Natal. Aqui, por exemplo, nós temos um verão escaldante e o nosso solstício é o de verão, com dias mais longos e noites mais curtas. Exatamente o solstício de inverno que é oposto, né? O solstício de inverno que eles têm, de onde o Natal se originou, as suas celebrações, né? Os dias são mais curtos e as noites são mais longas, só a guisa de um esclarecimento, de uma informação a mais para os irmãos, tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguém gostaria de ponderar sobre aquilo que foi dito? Você não precisa concordar necessariamente com aquilo que o pastor Ivo está trazendo, mas nós podemos conversar, podemos esclarecer, tá bom, queridos? Mas eu estou passando a vocês informações que são informações seguras, informações fidedignas sobre essa historicidade por trás dos símbolos natalinos, que por uma parte, né, dos cristãos, principalmente aqui no Brasil, esses símbolos são colocados de lado, são até demonizados, né? Então, eu, graças a Deus, não vou ter uma árvore de Natal em casa como eu a tenho, não vou ter as bolinhas na árvore como eu a tenho, não vou ter as luzinhas, né, lá na minha varandinha como eu as tenho, porque eu não tinha conhecimento do que isso significava, né, ou do que os outros pensam, não sendo esses outros cristãos. Não, eu tenho conhecimento diante de tudo isso que eu expliquei para vocês. Não há conotação nenhuma dessas coisas com o paganismo, pelo contrário. O paganismo, ou aqueles que não são cristãos, melhor dizendo, né, se apoderaram, se apropriaram de determinados símbolos do Natal e distorceram. No Natal que era praticado somente por esses primeiros cristãos, principalmente da igreja na Europa no século IX. Então é muito importante a gente ter muita sabedoria, muita calma nessa hora, assim como a gente tem visto muita fake news, não é? Muita fake news aí na área da política, na área da saúde e dos relacionamentos humanos. A gente precisa pesquisar a fonte, a gente precisa saber de onde vem aquilo, né? Não é se encantar com qualquer coisa que foi dita por quem quer que seja, não. Ou até se essa pessoa for uma pessoa muito famosa, a gente tem que fazer como os crentes em Bereia, né? Pegar lá as escrituras e confirmar. No caso aqui dessas festividades de Natal, a gente tem a base da história da igreja, né? Porque esse tipo de Natal não era comemorado pela igreja primitiva. A igreja primitiva tinha até essa árvore cósmica, né? Isso aí era um costume deles lá. Havia uma associação, né, com essa ramificação da cruz, do Calvário. Haviam segmentos cristãos naquela época que celebravam isso, né? Existem livros, eu estou transmitindo aqui da minha sala pastoral, eu tenho até livros de história da igreja, alguns até retratam esse tipo de assunto, né? Então é importante a gente ter base, conhecimento também de causa para falar sobre isso, tá bom, queridos? Rafael colocou aqui: obrigado pelo esclarecimento, se puder depois deixa as referências sobre esses estudos sobre o Natal, gostaria depois de consultá-las. Claro, meu irmão, Rafael sempre desejoso, né, de pesquisar, de aprender mais. Eu costumo dizer que o Rafael é um pesquisador da palavra de Deus, né? Ele quer crescer no conhecimento das Escrituras. Claro, meu irmão, será um prazer, viu? E vamos ver se a gente marca o mais rápido possível aquele nosso encontro, aquela nossa conversa, guardada nas devidas proporções, né? Os protocolos aí de saúde, mas tenho saudade de você, viu, Rafael? Meu presbítero Celso também está aí com a gente, saudade do Celso. Celso, olha, a Meire está com saudade, o grupo do PG está com saudade de você, viu, querido? E Deus te abençoe juntamente com a Elvira. Temos orado pela Elvira hoje aqui na sala. Eu já estive orando pela Elvira, né, por vocês, pela saúde dela. Que Deus renove a saúde da nossa querida, que essa troca, né, do marca-passo, da pilha, da bateria aconteça de uma forma realmente agradável. E a gente sabe que Deus está no controle, né? Meus queridos irmãos, são 8 horas e 19 minutos. Estamos caminhando para o final do nosso encontro e eu queria antes orar por você.
Se você tem algum pedido de oração, gostaria de partilhar com a gente, pode colocar aí no comentário, de forma objetiva, o seu pedido. Eu vou estar orando por você em nome de Jesus. Queria dizer para vocês também que no próximo domingo, né, nós vamos estar domingo dia 20, pela manhã e pela noite, transmitindo o nosso culto de louvor a Deus, alusivo ao Natal. A gente tem falado sobre o Natal desde o evento que a gente começou lá no último domingo de novembro, né? Nós temos falado sobre o Natal, o Advento natalino, que começou no último domingo de novembro, e vamos concluí-lo no último domingo desse mês de dezembro. Então, você é convidado com a sua família para estar às 10h30 da manhã com a gente e para estar às 18h30 também com a gente esse próximo domingo, celebrando o Natal de Jesus. Quero que vocês saibam que eu muito amo a cada um de vocês. Bom, nós vamos orar. Não entrou nenhum pedido aqui específico, mas eu quero que os irmãos, por gentileza, estejam lembrando em suas orações de pessoas queridas aqui da nossa comunidade. A irmã Regina Coelho, uma irmã querida, está aguardando agora a fazer a sua cirurgia, né, para a restauração lá da cabeça do seu fêmur, e ela deve estar operando agora, dessa semana, se Deus quiser, tudo correndo bem. A nossa irmã Fátima também está se recuperando de Covid, está melhor, mas ainda ficou com algumas sequelas, né, da Covid-19. Então nós vamos orar pela Fátima também, lembrando a vocês de orar pelo presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, pelo Supremo Concílio, nossa querida, olha, a Regina já entrou aqui, peço orações por mim. Então, Regina, estava acabando de falar agora aqui de você, viu, para que nós orássemos por você. A sua cirurgia, querida, ela está marcada, já está marcada para essa semana, não é isso? Se você puder responder aí no comentário para a gente partilhar aqui. Olha que bênção, vai ser amanhã, glória a Deus. Parece que você não sabe o horário, né? Pelo menos não tinham divulgado. Não sei se vai ser pela manhã ou à tarde, né, Regina? Você já tem o horário mais ou menos certinho? Nós vamos orar olha aí, a Regina tá ligada, tá aí com a gente, graças a Deus. E a Débora, a filha dela, tem sido bênção ali no cuidado. Mas a gente também quer agradecer a Ana Paula, viu? Ana Paula Buch, nossa irmã querida aqui da nossa igreja, que tem sido um esteio, tem sido alguém que tem, assim, conseguido, né, ajudar aí a nossa querida Regina, com relação à liderança lá do INTO. Graças a Deus por isso. A Regina colocou aí, vai ser entre as 11 horas e o meio-dia. Então, se você puder lembrar da Regina, eu vou fazer isso, né? A partir das 11 horas, eu quero dobrar os meus joelhos, eu quero estar orando pela nossa querida Regina. Viu, Regina? A gente vai orar agora, mas nós vamos estar ali, com você em oração. Essa cirurgia já deu certo, em nome de Jesus, minha querida. Amém? Irmãos, então, nós vamos orar por esses pedidos de oração. Eu dizia há pouco, vamos orar pelo presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, que está acometido de Covid-19. O estado de saúde dele, segundo eu recebi, o último boletim, é delicado. Ele foi transferido de Uberlândia, lá de Minas, para o hospital em São Paulo, um hospital no centro da cidade de São Paulo. Sua esposa, a irmã Solange, também está acometida de Covid, né? Então vamos orar pelo reverendo Roberto Brasileiro, presidente da Igreja, do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos orar ao Senhor, vamos buscar a Deus agora. Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças por esse tempo em que passamos estudando a Tua Palavra, falando sobre a representatividade do Natal para nós como cristãos reformados, cristãos evangélicos. Senhor, te louvamos pela história da igreja, que nos traz tanto esclarecimento, Senhor. Muito obrigado a Deus, porque não somos levados por qualquer vento de doutrina. O Senhor nos deu inteligência, nos deu intelecto, nos deu a mente, a razão, e nós queremos usá-la para o louvor da Tua glória. Não queremos ser chacoalhados, não queremos ser de forma nenhuma influenciados
por coisas infundadas. E agora, Senhor, eu quero te dar graça por esses irmãos que estão com a gente, nos acompanhando, estão junto com a gente, Pai, caminhando nessa live aqui, que é para a glória do Teu nome. E agora nos lembramos especialmente de irmãos tão amados, nos lembramos da nossa querida irmã Regina, Senhor. Toma a Regina Coelho, que está ali naquele leito, no INTO, aguardando para o dia de amanhã essa cirurgia, que nós cremos em nome de Jesus, vai ser um divisor de águas, vai trazer saúde para a vida da tua serva, vai trazer o restabelecimento, Senhor, deste seu osso que foi fraturado no fêmur. Senhor, usa poderosamente a equipe médica que vai estar assistindo a tua serva. Usa em nome de Jesus as pessoas que vão estar auxiliando a recuperação ali no hospital da tua serva, Senhor. Que nenhuma bactéria, que nenhuma virosidade, que nenhum vírus, que nenhum elemento, nenhum organismo que possa trazer prejuízo à saúde da tua serva se achegue ao corpo da tua serva. Blinda a tua serva com a tua mão poderosa, com o teu cuidado, Senhor. Que ela sinta-se ali envolvida pelo Senhor, abraçada pelo Senhor, naquele centro cirúrgico. Estejam os anjos do Senhor junto com a tua filha, em nome de Jesus. Também te louvamos pela vida da Débora, do Jerônimo, seus filhos, que o Senhor os abençoe, que o Senhor cuide deles também, Pai, como tem feito para trazer tranquilidade ao coração da tua serva, a sua família, a sua irmã, pessoas que têm ajudado a sua serva nesse momento, sejam todas elas abençoadas pelo Senhor também. Nos lembramos agora, Senhor, também do nosso querido irmão, reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio da nossa igreja, que a bênção do Senhor seja sobre a sua saúde, Senhor. Que o Senhor restaure a saúde do teu servo, da sua esposa. Deus, olha, Senhor, para o pastor Roberto nessa hora, para a irmã Solange, Senhor, que o Senhor esteja ali ministrando graça através dos cuidados médicos, mas que seja o Senhor o médico dos médicos, levantando o teu servo, Senhor, daquele leito com a sua esposa, em nome de Jesus, ó Pai. Também queremos te louvar pela vida da nossa querida irmã Fátima, que o Senhor esteja restaurando a saúde da Fátima, consolidando essa cura da Covid, Senhor, que a tua serva esteja respirando melhor, que a tua serva esteja livre dessas tosses, Senhor, desse acometimento de tosse que ela tem tido. Também queremos agora aqui, ó Pai, nos lembrar da Elvira, esposa do nosso querido presbítero Celso Oliveira. Senhor, toma a irmã Elvira nas tuas mãos, Senhor. Dá a ela a tua paz, dá a ela a certeza de que ela está sendo cuidada, administrada pelo Senhor. Ó Pai, sabemos que a troca dessa bateria do marca-passo vai acontecer de uma forma muito satisfatória, muito agradável, mas Pai, coloca agora a paz que vem do Senhor, a paz que excede todo entendimento, conforme está lá em Filipenses 4, versículo 7, que essa paz que excede todo entendimento guarde a mente e o coração da nossa querida Elvira, em nome de Jesus, Senhor. Assim, Pai, colocamos todos os nossos irmãos que estão necessitados, que estão precisando, Senhor, de acolhimento, Senhor. Também aqui lemos o pedido do teu servo Rafael Matias, para que o Senhor venha trazer paz, venha trazer harmonia aos lares do nosso país, à nossa sociedade de um modo geral, ó Pai. As pessoas estão tão beligerantes, as pessoas estão tão agressivas, as pessoas estão sem paciência, as pessoas estão assim tão inquietas. Ó Pai, em nome de Jesus, traz agora paz para o coração dessas pessoas e que sejamos nós, como igreja do Senhor, porta-vozes desta paz, porta-vozes da paciência, Senhor, da tolerância, Senhor, do carinho, do cuidado. Ó Deus, que comece de nós essa ação, Senhor, para que aquilo que falamos possa estar de acordo com aquilo que fazemos, com aquilo que praticamos. É na prática, haja coerência com aquilo que a gente fala. Senhor Pai, despede-nos nessa noite na tua paz, e que nesse período que estamos celebrando Natal, porque já estamos celebrando Natal, haja alegria, haja saúde, haja amor, haja esperança no coração
dos teus filhos e filhas que estão aqui com a gente, de todo o nosso povo, mas que, sobretudo, haja verdadeira adoração a Jesus Cristo, o Senhor do nosso Natal, aquele que nos deu tão gloriosa salvação, o Emanuel, o Deus encarnado, aquele que está conosco e que cumpriu aquilo e tem cumprido o que ele disse lá em Mateus no capítulo 28. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até que tudo terminasse. Então, Senhor, muito obrigado pela tua presença conosco, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, que Deus os abençoe, fiquem na paz, celebrem esse Natal de Jesus. Quarta-feira, ou seja, esse mês, não estaremos mais juntos, é um período de recesso, ok? No mês de janeiro também um recesso, mas voltaremos em fevereiro e pode ter certeza que eu vou estar nas minhas férias preparando material para a gente já entrar em fevereiro com assuntos novos, porque aqui a gente não para de estudar. Olha aí, ó, livros, pilhas de livros em cima da mesa, ok? Tá aqui, ó, materialzinho, ainda tem coisa nova chegando aí para a gente poder abençoar o povo de Deus. Que Deus abençoe. O meu beijo, tchau Rafael, Regina, querido meu presbítero Celso, querido Leonardo, Márcia, Lenita, Deus abençoe vocês, queridos, fiquem na paz e até o próximo encontro. O próximo encontro é domingo, 10h30 da manhã, culto ao Senhor, 18h30, culto ao Senhor também. Que Deus abençoe em nome de Jesus, um carinhoso abraço, fiquem todos na paz de Cristo. Amém.